Se o universo não foi feito pra você, por que você sente que a sua vida deveria ter um propósito? Olha ao seu redor. O cosmos ele tem bilhões de galáxias, estrelas que nascem, explodem e morrem sem qualquer registro do seu nome. A Terra continua girando indiferente às suas crises. A física continua funcionando mesmo quando você ainda está perdido. Não existe nenhum letreiro no céu explicando por que você acordou hoje, mas mesmo assim você ainda acorda procurando um sentido. Tá, mas a pergunta não é nem essa. A pergunta é quem é Giovanna? E pra que fizeram isso? Se foi uma declaração de amor, será que a sua Giovanna viu isso? Não sei. Você quer que a sua dor tenha um sentido? Você quer que o seu esforço tenha uma direção? Você quer que a sua existência não seja um intervalo entre dois nadas? Mas, na verdade, se você simplesmente olhar para o mundo, vai ver coisas aparecendo e desaparecendo. E os humanos são parte desse todo. Os humanos aparecem e desaparecem. Chegam e partem da Terra. É o que acontece. Sabe, o ego personaliza tudo para que a gente se considere um caso especial. Mas ninguém é, entende? Isso é estranho, não é? Porque, biologicamente falando, bastaria sobreviver e reproduzir. Mas você não quer isso. Você quer um significado. Você quer que a sua história importe. Agora a pergunta que não quer calar, se o universo é tão impessoal assim, de onde que vem essa sua exigência por propósito? A consciência criou um problema que o universo nunca prometeu resolver. Ou será que o problema começou quando a consciência apareceu? Um cachorro não acorda aí pensando no sentido da vida. Uma árvore não questiona o motivo de crescer torta, mas você acorda aí às 3 horas da manhã com insônia pensando se tá vivendo do jeito certo. Você sente que deveria haver uma razão maior por trás das coisas. A consciência trouxe uma coisa à tona que a natureza nunca precisou administrar, que é a percepção do tempo e da morte. Você sabe que vai morrer, e quando você sabe disso, simplesmente existir não é mais o suficiente. Pense no que sentiria se uma bactéria sentasse à sua mesa e se fizesse de importante. Você começa a se perguntar pra quê? Pra que trabalhar? Pra que sofrer? Pra que amar se tudo vai acabar? E por mais que pareça, isso aqui não é drama, é estrutura mental. O cérebro humano evoluiu para encontrar padrões. Ele não tolera muito bem o caos puro. Ele transforma nuvens em formas, coincidências em sinais. Ele transforma silêncio em mensagens. Encontrar sentido nas coisas é quase um reflexo automático. Isso é uma tentativa de domesticar o desconhecido. O ponto aqui é que o universo ele nunca garantiu que haveria uma resposta à altura da nossa pergunta. E é aqui que começa o BO. Existe uma coisa que a gente acaba fazendo sem nem perceber. A gente acaba projetando a nossa própria mente pra fora. Você tem intenção, então imagina que o universo também tem uma. Você faz planos, então supõe que existe um plano maior. Você ama, então imagina que existe um amor cósmico organizando tudo. O fato é que a física ela não opera por intenção, ela opera por processos. A gravidade não decide nada, a evolução não planeja nada e uma doença não escolhe o caráter. Quando alguma coisa dá errada, a gente sempre pergunta o porquê, mas essa pergunta tá totalmente equivocada. O universo ele não responde o porquê, ele responde o como. Como as partículas se integram, como a energia se transforma, como as leis funcionam. Só que mesmo assim, isso tudo ainda não é suficiente pro coração humano. Saber como você perdeu alguém não explica o porquê isso aconteceu com você. E é essa que é a lacuna entre o funcionamento da realidade e a nossa necessidade de buscar significado, é o que dá espaço para esse vazio. A parte delicada da coisa é que quando o silêncio do universo pesa demais, muita gente por aí acaba olhando para cima e trazendo Deus pra conversa. Se Deus existe, então talvez exista um propósito, uma intenção por trás da indiferença. Talvez o silêncio não seja uma ausência, mas um mistério. Então aqui a gente abre uma outra questão. Se Deus existe, por que o mundo é tão impessoal assim? Por que a dor não vem com explicação? Por que a injustiça parece tão aleatória? Não é tão simples assim descartar Deus como uma ilusão. A experiência religiosa atravessa culturas, séculos, civilizações. O fato é que existe uma coisa muito mais persistente do que essa intuição de transcendência. Junto a isso, também não é honesto usar Deus como uma resposta automática para qualquer lacuna que exista. Talvez Deus não opere simplesmente na lógica do conforto humano. Talvez a existência de leis naturais não exclua uma dimensão de sentidos que não é mensurável. E talvez também seja verdade que essa nossa necessidade de Deus nasça justamente dessa nossa fome de significado. Você percebeu aqui qual que é o X da questão? Não dá pra simplesmente descartar tudo isso. Vixe, essa piada ficou ruim.
Só ignore e continua no vídeo aí, porque o restante tá legal. Valeu? Mas também não dá pra resolver isso de um jeito fácil. Quando alguém percebe essa indiferença aparente, muitas vezes cai no niilismo. Nada faz sentido, nada importa. Nós somos só poeiras cósmicas temporárias. Mas agora repara só. Geralmente o niilismo ele não é um ponto frio de chegada filosófica. Ele é uma reação emocional do choque entre a expectativa e a realidade. A pessoa esperava encontrar um propósito absoluto, mas não encontrou nada. Então ela conclui que não existe propósito nenhum. Isso é o mesmo que entrar num quarto escuro procurando um tesouro, não encontrar em 5 minutos e declarar que tesouros não existem. O problema é que viver como se nada importasse é praticamente impossível. Até mesmo quem diz isso continua evitando a dor, continua buscando prazer, continua se importando com quem ama, continua agindo como se certas coisas fossem melhores que outras. O próprio desespero nihilista é sinal de que alguma coisa importa. Se realmente nada importasse, não haveria frustração, não haveria revolta, não haveria angústia. O nihilismo, ele pode até desmontar algumas ilusões ingênuas, mas ele nunca vai sustentar uma vida inteira. Talvez a gente esteja procurando sentido como quem procura um objeto perdido, né? Como se o sentido da vida fosse alguma coisa escondida em algum canto do universo por aí. Mas e se o sentido não for algo que se descobre, e sim algo que se constrói? Dinheiro é uma construção, fronteiras são construções, os direitos são construções e nem por isso são irreais. Quando você ama alguém, isso tem sentido pra você. Mesmo que nenhuma estrela brilhe aí diferente por causa disso, quando você cria algo, aquilo tem sentido. Mesmo que o universo seja indiferente a isso, mas tem. Talvez o erro aqui seja exigir um sentido cósmico absoluto quando a experiência humana funciona em escala diferente. Isso não resolve a questão de Deus, não resolve o mistério do universo, mas muda a pergunta. Talvez o sentido não esteja lá fora esperando uma validação infinita. Talvez ele esteja na forma como você organiza a sua própria existência. Eu sei, é desconfortável, né? Ele é desconfortável porque transfere a responsabilidade. Existe a tentação de você abraçar um lado e simplificar. Você abraça a fé e ignora as dúvidas, ou você abraça o niilismo total e ignora toda a intuição de transcendência. Ninguém existe com propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer. Vem assistir TV. O fato aqui é que a vida acontece no meio. Tem dias que você acorda e acha que tem um propósito maior. Outros que você acorda e acha que nada faz sentido, que tudo é aleatório demais pra ter um propósito e tá tudo bem. Talvez a fé não seja uma certeza absoluta, mas sim a confiança suficiente pra agir apesar do silêncio. E talvez aí a lucidez não seja destruir a esperança, mas sim reconhecer o limite do que sabemos. Ter dúvidas sobre qualquer uma dessas alternativas não te faz fraco intelectualmente, mas te faz uma pessoa mais honesta. Porque a alternativa a isso seria fingir que nós temos respostas para perguntas que atravessam milênios de existência. Vamos ser honestos aqui e aceitar que talvez nunca haja uma resposta final para isso. Talvez a condição humana seja justamente essa: consciência para perguntar, mas nunca o suficiente para saber de tudo. Isso dói porque, de certa forma, a gente gostaria de garantir essas coisas. Gostaríamos de dizer que o sofrimento, ele tem uma justificativa e que cada parte faz parte de um roteiro como um todo. A ausência de uma explicação clara não significa ausência de valor. Talvez o universo seja estruturalmente diferente em termos físicos, mas a experiência humana, ela é intensamente significativa em termos existenciais. E isso é estranho pra caramba, né não? A gente vive num cosmos que não promete sentido nenhum, mas que carrega dentro de si uma máquina que produz infinitos significados. Isso aí não é confortável, não é resolvido, mas pelo menos é real. E sabe de uma coisa? Na minha não tão humilde opinião, a pergunta qual é o sentido do universo é grande demais. A pergunta mais cabível e mais honesta a se fazer é por que eu preciso que o universo me dê algum sentido. Talvez buscar um significado seja inevitável porque é assim que a consciência humana funciona. Talvez a grande questão não seja descobrir se há um propósito cósmico definido, mas sim decidir como você vai viver dentro dessa incerteza. Você pode viver aí esperando uma resposta que nunca chega, você pode viver negando que a pergunta exista, ou você pode simplesmente viver construindo um significado, mesmo sabendo que ele possa não existir. Isso aí não elimina Deus, não elimina o mistério, não elimina a dúvida, mas muda o seu foco. Talvez o universo seja indiferente aí, mas você não é. Talvez o fato de uma minúscula parte já ser capaz de se perguntar qual é o sentido das coisas já seja algo extraordinário que não cabe numa simples resposta. Eu não tenho certeza se esse vídeo aqui fez você pensar fora da caixa, mas se ele fez você estourar essa pequena bolha aí, já deixa seu like, e se você não for inscrito, já se inscreve aí no canal e aproveita e manda para aquele seu amigo aí que também é um pouco lelé das ideias, beleza? E pela sua audiência aí, meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!